Olá, este é o ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde, que tem o apoio da Agfa Radiology Solutions e a produção da SoulPods. Hoje estamos gravando diretamente dos estúdios da AFIA, em São Paulo, e continuaremos a nossa conversa com a Ana Estela Haddad, que é a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Ana Estela, muito obrigado novamente pela presença. É um prazer tê-la aqui de novo para continuarmos a ótima conversa sobre o SUS digital e o Agora Tem Especialistas. O ministro Padilha, junto com o presidente Lula, lançaram recentemente o programa Agora Tem Especialistas como o grande programa, hoje é a grande ação do Ministério da Saúde. Todos os nossos esforços estão muito concentrados na implementação do Agora Tem Especialistas. Então, a ideia é o que o ministro sempre coloca. Quando a gente teve o período da pandemia, a gente teve uma sobrecarga muito grande de todo o sistema de saúde para atender aquela emergência sanitária, que foi avassaladora, e com isso nós tivemos um represamento de muitas situações de saúde que estavam dadas no sistema e que tiveram que ficar esperando. Isso gerou uma série de filas de espera que até hoje a gente não conseguiu recuperar todo o atraso. Então, hoje o foco é como é que a gente reduz o tempo de espera dos pacientes por um atendimento especializado, por exame, por consulta especializada, por cirurgia. Então, todo o esforço está voltado para isso. E certamente, então aí tem várias ações. Fortalecer a atenção primária, então melhorar a resolutibilidade da atenção primária para reduzir o número de pacientes que precisam ir para atenção especializada. Trabalhar com os serviços privados que têm credenciamento, com os planos de saúde que têm ressarcimento ou dívidas, para fazer a troca de dívida e ressarcimento em troca de serviços especializados, porque o SUS precisa, né? E o digital, ele entra, nós temos uma portaria que vai sair em breve, que regulamenta especificamente o componente digital. Ele entra em vários desses aspectos de maneira estruturante. Primeiro, avançando na implementação dos prontuários eletrônicos, tanto na atenção primária quanto na atenção hospitalar especializada, tentando alcançar a interoperabilidade para que a gente tenha as informações, chegar a ter as informações em tempo real, porque não adianta ter informação atrasada para tomada de decisão, né? Ela não funciona. E a telesaúde, né, que entra ajudando a reduzir a fila em vários pontos da jornada do paciente e no processo de gestão, eu vou dar alguns exemplos, e na comunicação com o paciente. Então, agora, com o meu SUS digital, o Agora Tem Especialistas já começou a se comunicar diretamente com o paciente. Então, por exemplo, quando a gente chama da oferta de cuidado integrado, né? Você, como médico, sabe bem, às vezes o paciente está no SUS, ele entra na fila de uma consulta, depois ele entra na fila de um exame, depois ele entra na fila da consulta especializada. E com isso, o diagnóstico demora mais do que deveria. Em situações como a oncologia, por exemplo, isso é fatal. Você precisa de um prazo para que aquele diagnóstico se conclua. Então, Agora Tem Especialistas, ele tem as ofertas de cuidado integrado. Então, o serviço ele tem um prazo. 30 dias no caso da oncologia, 60 dias no caso das outras especialidades, para fazer para esse paciente todos um combo de procedimentos que ele precisa para que o diagnóstico esteja concluído. Então, essa é uma condição para receber depois o pagamento pelo serviço. Então, com tudo isso, a gente se comunica com o paciente. Então, a hora que ele entrou na fila de espera, ele recebe um push lá no meu SUS digital. Olha, sua solicitação foi recebida e você está, sei lá, na fila, tem lá uma mensagem. Quando a consulta é agendada, ou o exame é agendado, ou a cirurgia é agendada, ele recebe a segunda notificação. Ó, seu exame, sua consulta foi agendado para tal dia, em tal unidade, em tal endereço. Aí, quando é um dia antes, ele recebe a confirmação para a gente tentar reduzir o absenteísmo e aproveitar ao máximo a capacidade instalada para atender, porque o absenteísmo também contribui para a gente demorar para atender. E depois que ele completou o ciclo, a hora que isso vai ser pago, ele recebe, porque aí a gente sabe que
que o serviço pediu o pagamento pela PAC, aí o paciente recebe o questionário de avaliação de satisfação. Aí ele marca lá as estrelinhas da satisfação e tem um espaço para ele fazer os comentários em relação à satisfação. Tudo isso, de novo, está sendo possível por causa da Rede Nacional de Dados em Saúde, por causa do Meu SUS Digital, por causa de todo esse processo de transformação digital. E a telesaúde, ela entra num desenho integrado agora, né? Então, você pode pensar, por exemplo, a teleconsultoria na atenção primária para reduzir os encaminhamentos para o complexo regulador, para a atenção especializada. Depois, quando você chega no complexo regulador, você tem uma fila. Se você puder fazer uma teleregulação antes de chamar todos os pacientes, você organiza essa fila. Limpa da fila quem não precisa estar na fila. Faz um teleatendimento para quem pode, para os casos que podem ser resolvidos, bem resolvidos com o teleatendimento, né? Então, tudo isso vai e a gente já tem resultados muito interessantes quando a gente faz o planejamento da telesaúde com toda essa integração. A gente reduz o deslocamento, a gente reduz o número de consultas necessárias, a gente amplia a resolubilidade de teleinterconsultas, de teleconsultorias, o paciente resolve mais rápido o problema dele. Muito bom, muito bom. Tem vários pontos aqui excelentes, né? Por exemplo, o paciente fazer parte, né, desse processo como um todo, ser comunicado, poder também deixar ali sua avaliação a respeito do atendimento nessa trilha de cuidado integrado. E o ExpertCast tem ouvintes em todo o Brasil e em outros países também, profissionais de saúde, de tecnologia, empreendedores, interessados em inovação. Seria muito bacana ouvir um pouco mais desses exemplos que você citou a respeito do emprego do SUS digital Brasil afora. Muito bom, Gustavo. Acho que talvez a gente pudesse mostrar um pouquinho de situações remotas, de localidades remotas, onde você tem vazios assistenciais, e nesses locais a saúde digital e a telesaúde, às vezes, podem fazer uma diferença muito grande, né? Ou entre a vida e a morte, ou entre a desassistência e a possibilidade de uma orientação e de depois um transporte no momento oportuno, seguro, e que prepara o serviço para receber o paciente e atendê-lo da melhor forma. Teria algum exemplo, assim, entre inúmeros exemplos aqui Brasil afora, teria alguns que você gostaria de destacar? Eu acho que tem um exemplo bem interessante, que é a implantação da telesaúde na primeira comunidade quilombola no estado do Pará. Foi a primeira registrada como comunidade quilombola no município de Boa Vista, Oriximiná. Então, tem uma experiência bem interessante que a gente podia dar uma olhadinha. Muito bom. Agora a gente tem vídeo no ExpertCast, então vamos ver o vídeo aqui dessa comunidade citada pela Anistela. A sensação é como se você estivesse falando com um médico presencial, entendeu? Na sua frente ali. Hoje o médico perguntou qual era a dificuldade dele, o que ele sentia, o que ele queria. Filha hoje ela tem 15 anos, é uma criança autista, não verbal, e minha filha só teve a primeira consulta aos 10 anos de idade. De lá para cá ela ficou um período sem consulta, sem tomar remédio, sem acompanhamento na escola. Nossa, sim, eu tô, se sabe, radiante de alegria, sabe? Poder assim, não dá nem para explicar assim, o atendimento desse dentro da nossa comunidade. Mais algum outro exemplo que a gente poderia ver aqui também? Parintins foi o primeiro ponto de telesaúde que nós implantamos no Brasil em 2006, quando a gente estava começando a fazer a telesaúde, testar a telesaúde como piloto. Então, naquela ocasião, o então ministro Agenor Alvarez e o professor Francisco Campos, que era o secretário, nós começamos na Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, a telesaúde, né, naquela época. E aí o Parintins foi o primeiro ponto de telesaúde. E foi muito difícil, naquela época, o desafio da conectividade, né? Para cima do Rio Amazonas, a gente não conseguia conectividade. Então, nós começamos com uma solução de satélite, né? Recentemente, nós voltamos a Parintins porque o presidente Lula inaugurou a Infovia 1, que é um cabo de banda larga de fibra ótica subaquática, que vai pelo leito do rio. E aí chegou em Parintins, como chegou
em outros municípios bem isolados no interior, Urucurituba e outros municípios. E aí, quando você olha a transição de uma conectividade satelital para de banda larga, você vê que dá para fazer ainda muito mais coisa e com mais qualidade. Então, Parintins também vale a pena dar uma olhada. Esse eu quero ver. Então, vamos passar o vídeo aqui agora também para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores. O DICEI Parintins atende 5 territórios indígenas, onde vivem cerca de 17 mil pessoas em 150 aldeias, predominantemente de 2 etnias. Em alguns locais, o atendimento só chega por meio de helicóptero. A aldeia de Caçauai do Riozinho se localiza no território Cachoana-Tuneiana, na região do Alto Rio Inhamundá. E para você sair de Parintins e chegar até lá, nós levaremos em torno de 2 dias via fluvial. Os iscarianos que eles têm que descer 26 cachoeiras para vir para um atendimento que a Telesaúde está levando até dentro da sua UBSI. E por fim, acho que tinha um último exemplo interessante. E um terceiro exemplo pode ser Barreirinha. Vamos dar uma olhada, Vamos dar uma olhada também, então, em Barreirinha, com mais um ótimo exemplo aqui do emprego do SUS Digital. Para mim, ela fez por ele mesmo tão distante o que nem um dos médicos fizeram. Que foi uma consulta realmente verdade, examinar, procurar saber qual a deficiência dele, a dificuldade dele, como que aconteceu. Então, eu acredito assim que uma notícia dessa acho que vem para animar um pouco a gente, né? Para alegrar um pouco a vida da gente, que tem horas que a gente parece que não tem chão, sabe? Bem, continuando aqui com as nossas... A gente está chegando no finalzinho, infelizmente, do nosso episódio, mas aí a gente tem tempo aqui para mais 1 ou 2 perguntas, e o tema da vez, já há alguns anos, é a inteligência artificial, e eu não poderia deixar de te perguntar sobre o uso da inteligência artificial na Secretaria, as iniciativas que vocês têm apoiado. Então, se quiser citar alguns exemplos também, seria ótimo. Perfeito. Primeiro, acho que dizer que o governo brasileiro tem um plano e tem o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Então, o presidente Lula está priorizando um investimento para que o país tenha um modelo soberano de transformação digital e dentro do qual que a gente desenvolva a inteligência artificial por nós mesmos, né? Então, acho que isso é muito importante. Isso está sob a coordenação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a participação intersetorial de vários ministérios e também da sociedade de forma organizada, de empresas, de todos os setores. Então, a gente participa desse processo, ao mesmo tempo que tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 2338 que regulamenta a inteligência artificial. Então, eu queria primeiro também fazer uma referência, porque ele tem sido discutido desde 2022 e ele começou no Senado e ele amadureceu muito, né? Quando as primeiras versões para a versão atual, agora está na Câmara, ele amadureceu demais, ele tem um conjunto de juristas extremamente capazes e competentes que têm conduzido a elaboração e amadurecimento do texto, e o governo federal também, com a coordenação da Casa Civil e da SECOM, com todos os setores, a gente tem tido a oportunidade de debater, e isso é muito importante, porque a inteligência artificial ela é um rompimento de paradigma muito forte, uma coisa avassaladora no geral, e o que ela pode fazer, né, é muito perturbador, eu diria, porque a gente pode perder o controle. Exato. E a perda de controle em áreas, por exemplo, como a saúde, é fatal, né? A gente não pode se dar esse risco, né? Então, a gente está acompanhando isso muito de perto e a gente está com algumas experiências importantes. A gente já tem, de forma integrada no Ministério, se dedicado a aplicar experimentalmente a inteligência artificial em situações específicas, a ampliar nossa capacidade analítica. Então, hoje, na medida em que você tem a Rede Nacional de Dados em Saúde, que você tem grandes bancos de dados, né, e que você tem necessidades de escala, como a gente tem na saúde pública, é um ambiente o mais propício possível para a gente
utilizar a inteligência artificial. Então, um exemplo é, por exemplo, a compra de medicamentos, né? Você tem o farmácia popular, você tem... Hoje, o Ministério ele precisa fazer compras com uma antecipação grande, às vezes de 1 ano, e ele precisa prever a quantidade, que tipo de medicamentos vão ser necessários. Então, você, por exemplo, fazer um acompanhamento de vigilância, né? Das sazonalidades e, com isso, planejar melhor as compras com algoritmos é um dos aspectos que a gente tem, junto com o Departamento de Assistência Farmacêutica da Sectix, trabalhado. Um outro trabalho que está em andamento nos sistemas que fazem o faturamento para pagamentos de procedimentos de média e alta complexidade, né, que são caros, né? É você usar a inteligência artificial para identificar o que eles chamam de anomalias, que geralmente os resultados ali, os dados seguem um padrão. Quando foge muito do padrão, pode ter alguma coisa errada. Então, por exemplo, aconteceu um grande número, num município do interior do Maranhão, tinha um número de extrações dentárias muito maior do que a população local. Bom, aqui tem uma anomalia, o que aconteceu? Vamos investigar, né? Então, são exemplos de uso, né? A gente hoje tem também prospectado, tem muitas startups, muitas universidades, institutos federais que vêm utilizando e trabalhando o uso da inteligência artificial, e a gente hoje está nesse momento ainda um pouco experimental para a gente poder ir incorporando isso com segurança, dentro dos princípios éticos, de cuidados nos usos dos dados, na observação dos algoritmos, o input e o output, né? Você precisa conhecer o dado, você precisa conhecer a característica da entrada, do banco de entrada, para interpretar corretamente o que sai, para... Se vai ter viés, quais são esses vieses? Como é que a gente identifica quais são? E aí, como é que a gente trata isso? Nem sempre você vai poder impedir o viés de um banco de dados que está dado, mas conhecer você precisa. E supervisionar. A inteligência artificial e a regulamentação, ela não pode parar no momento em que o uso começa. Pelo contrário, a hora que o uso começa, que o algoritmo vai sendo... e que ela vai amadurecendo, aí é que você precisa supervisionar. Um exemplo é o que aconteceu quando chegou o ChatGPT, que abriu a escala de uso da inteligência artificial generativa, e a Europa tinha acabado de editar o AI Act. Ela tinha acabado de regulamentar, estava pronta a regulamentação, entrou a IA generativa. Mudou tudo. Então, assim, esse é o desafio. A gente está correndo atrás da tecnologia. A gente não consegue prever tudo para o futuro, e ela muda muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo que tem uma regulamentação que cuida dos riscos, do alto risco, supervisionar o uso, né? E a cada passo estar tomando as providências necessárias para garantir esses valores e esses princípios do bem comum, da ética, da proteção às pessoas, da inclusão social, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa frase, né? A tecnologia precede a regulamentação e a regulamentação deve acompanhá-la depois. A gente, inclusive, somos grandes entusiastas de inovação e da inteligência artificial aqui no ExpertCast. Ao mesmo tempo, temos também receio do seu uso inadequado. Então, é muito importante uma regulamentação que acompanhe todos os avanços que a gente já tem e teremos inúmeros outros aqui para frente, né? Então, para a gente encerrar agora, infelizmente, nós chegamos no finalzinho aqui. A gente tem no final o papo rápido, que são perguntas diretas, mas antes disso, eu queria uma mensagem final sua, olhando para frente aqui, né? Como que você enxerga a saúde digital, SUS digital, nos próximos anos? Perfeito. Bom, nosso público está muito relacionado, eu entendo, a profissionais de saúde, a gestores, exato, a pessoas que, de alguma maneira, trabalham com a saúde, sim, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer assim, que a gente, quando cuida de um outro ser humano, a gente pisa num solo sagrado, né? Em primeiro lugar. E a tecnologia, ela é um meio para a gente cuidar melhor, para a gente chegar mais próximo do nosso paciente, a gente pode ter uma atenção mais humanizada, a gente pode se comunicar mais com o nosso paciente. Então, é isso que é
talvez o melhor da tecnologia, né? A gente pode chegar aonde antes a gente pode romper a barreira geográfica e temporal para alcançar as ações e serviços de saúde. Então, o que eu acho é que no nosso fazer, a gente nunca deve perder isso de vista, o cuidado em saúde. O cuidado, ele é único, de pessoa para pessoa, e a tecnologia é só um meio para a gente fazer isso melhor. A gente não deve se deixar seduzir e ver a tecnologia, porque ela fascina muitas vezes, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem os jovens profissionais que já são nativos digitais, mas nós temos as nossas gerações que nascemos analógicos e estamos entrando para esse mundo digital e temos que o tempo inteiro buscar ampliar nossa literacia e mudar nosso mindset para dar conta desse processo. Eu deixaria um recado para a gente não se amedrontar, para a gente aceitar que dói menos. É isso mesmo, a gente está devendo, a gente precisa ampliar nossa literacia o tempo todo, mas a gente pode se arriscar e pensar em fazer diferente, entregar o cuidado de uma maneira melhor, mais criativa e mais efetiva. Muito bom, muito bom. Bem, eu vou aproveitar para fechar com a tradição do ExpertCast, que é o Papo Rápido. São perguntas diretas aqui sobre temas que não estão diretamente relacionados à inovação na saúde. E aí, primeiro vai ser uma dica cultural. Pode ser um livro, uma série, uma viagem. Deixa a seu critério. Olha, eu recentemente assisti um filme brasileiro que eu gostei demais, que chama-se Homem com H. E é sobre a história do Ney Matogrosso, né? Enfim, eu era criança quando os Secos e Molhados surgiram, e eu tenho na minha mente até hoje a capa do disco, que depois me disseram que o Kiss imitou. Então, foi uma inovação, né? Sim, sim. Foi muito inovador. Eu acho que... E quando você assiste o filme, para mim, diz muito a minha geração, assim, coisas que ele viveu e que aconteceram. Enfim, o filme é muito bem feito, eu recomendo, vale a pena. Eu também assisti e gostei bastante. Bem, segundo é o que você, Ana Estela, faz para cuidar da própria saúde. Sei que tem uma agenda ultra atribulada. Como é que você consegue cuidar da própria saúde? Olha, eu procuro muito, isso é uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe. A minha mãe, ela é professora e ela tem um conhecimento sobre os alimentos, o modo de preparo, para não perder os nutrientes. Então, ela já queria alimentos sem agrotóxicos há muitos anos. Olha. Ela sempre procurou esses cuidados. Então, cuidar da alimentação, eu acho que é uma coisa importantíssima, se alimentar bem, com regra, dormir também, né, dormir bastante, dormir bem e fazer exercício físico, algum exercício. Às vezes a gente não tem tempo de fazer tudo que gostaria, mas se forçar um pouquinho, não deixar de fazer exercício físico é muito importante. Cuidar da respiração. Isso. Da postura, enfim. E quem que você gostaria de entrevistar num podcast? Pode ser alguém que esteja entre nós ou que não esteja mais entre nós. Rita Lee. Ah, bacana. Também deixo aqui o espetáculo da Rita Lee com a Bel Lisboa, também fantástico. Terminou aqui em São Paulo, mas agora no Rio de Janeiro, se não me engano, ainda está no ar. Eu ouvi falar muito bem, muito não consegui também, mas muito bom, vale a pena. Se tiver outra oportunidade, quero ir. E para a gente fechar, aí não precisa ser só na saúde, qual que é a sua inovação preferida? Olha, a minha inovação preferida, eu acho que é o desenho de políticas públicas que inovam e que, com isso, podem mudar a vida das pessoas. Depois que comecei a trabalhar com política pública, eu mudei minha forma de ver e acho que é isso que a gente tem que fazer para garantir direito, né? Muito bom. Ana Estela, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite aqui do ExpertCast. Eu sei da sua agenda intensa, então fico muito feliz por ter aceito. Foi um prazer. Eu aprendi bastante, tenho certeza que nossos ouvintes e espectadores também. Mais uma vez, parabéns a você e a toda a sua equipe à frente da Secretaria pelo belíssimo trabalho em prol da saúde do Brasil. Muito obrigada, Gustavo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu agradeço demais por essa oportunidade e deixo o meu agradecimento muito especial tanto à ministra Anísia, com quem eu comecei no Ministério, quanto agora ao ministro Padilha. Ambos com uma visão e um compromisso
com a saúde e com o SUS incrível. E é isso. Muito obrigado. Bem, e para você que está nos ouvindo ou assistindo, se você se interessa por inovação na saúde, não deixe de acompanhar a comunidade Inovação em Saúde, que reúne grupos gratuitos e abertos para discussão a respeito de temas ligados à tecnologia e inovação. Acesse www.inovaçãosaude.com e por ali você consegue se conectar aos nossos grupos. Já são mais de 12 mil participantes. O ExpertCast é um projeto que tem o apoio da Agfa, a produção da SoulPods e hoje a cortesia aqui do estúdio da AFIA, diretamente de São Paulo. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.